está o seu sono? Você está tendo insônia? Como foi lidar com o sono em tempo de pandemia? Aqui no estúdio eu recebo a médica Paula Bicudo, ela que é médica otorrina, especialista em medicina do sono, para tirar as nossas dúvidas. Paula, a pandemia impactou no ritmo do sono das pessoas? Nesse período de pandemia a gente ainda está, claro, com todos os cuidados, mas muitas pessoas já retomaram a normalidade de suas vidas, sempre lembrando do uso obrigatório de máscara. Estamos aqui porque fizemos o exame, então a gente está tendo todo esse cuidado com distanciamento para que nenhuma de nós, e nem, né, os colaboradores fiquem em risco. Mas a pandemia interferiu no sono? As pessoas dormiram mais ou dormiram menos? Não, a pandemia alterou muito a qualidade do sono das pessoas. Houve assim, uma procura muito grande, né, pelas pessoas preocupadas com o sono. Porque nessa pandemia o que a gente viu que as pessoas assim saíram da rotina, né, com essa pandemia. Então as pessoas tinham uma rotina de ir para, né, trabalhar, acordar cedo e trabalhar, né, ter toda essa programação e de repente elas começaram a ficar em casa, dentro de casa, né? Então essa alteração da rotina, sair da rotina alterou, né, a questão do ciclo, o ritmo do sono das pessoas. Então as pessoas dormiram mais, dormiram menos. Muitas estão dormindo mais, né, tendo essa oportunidade de dormir, né, mais, então conseguiram dormir, mas muitas também estão tendo insônia. Então, se antes as pessoas não dormiam o suficiente porque elas tinham uma vida corrida, né, e não tinha tempo para dormir, agora elas têm tempo para dormir e algumas pessoas não conseguem dormir. E por que isso, né? A gente fica questionando isso. Por que agora eu posso dormir e não consigo dormir? Por quê? Porque muito essa pandemia, né, trouxe uma ansiedade para as pessoas, trouxe os distúrbios mentais, né, de ansiedade, depressão. Junto com isso veio a insônia. E aí as pessoas não estão preocupadas, né, com essa doença nova. O emocional interfere o sono. O sono. Quando uma pessoa está muito triste, né, quantas vezes a gente vê, né, as pessoas estão tristes, elas não dormem, elas não conseguem dormir ou acordam no meio da madrugada. Isso significa que não há esse relaxamento. Eu, por exemplo, quando eu estou muito nervosa, preocupada com algo ou muito triste, 3 horas da manhã eu acordo. Isso, é insônia, né? Que aí você acorda você com aquela dorme um pouco e então tá, eu não consegui dormir a noite inteira é insônia e eu dormir um pouco e acordar é insônia. É insônia, você pode ter uma insônia, um tipo de insônia que é a dificuldade de iniciar o sono, então aquela pessoa que deita e fica rolando na cama e não consegue iniciar o sono, ou aquela insônia que não consegue manter o sono. Então você deita, dorme, só que acorda 2, 3 horas da manhã e fala, doutora, eu não consigo manter meu sono. Não consegue manter esse sono, né? Então você tem esses 2 tipos de insônia. E aí você tem que ver direitinho para você tratar isso, né? Da melhor forma possível. Toda insônia possui seu tratamento. Tem tratamento. Então, assim, eu costumo dizer que a parte do remédio é até a parte mais fácil. Passar um remédio é a parte mais fácil, né, do tratamento da insônia. Mas você tem que conversar com o paciente, ver se não tem um transtorno mental por trás dessa insônia, porque muitas vezes está uma ansiedade, uma depressão, né, uma alteração de humor. Então você tem que tratar isso, ver se não tem alguma outra comorbidade que está descompensada e alterando o sono. Uma pressão alta, por exemplo, uma diabetes, pode alterar o sono. O paciente que fica acordando a noite inteira para ir no banheiro. Então, será que não é uma diabetes compensada? Se não é uma hiperplasia prostática no homem? A síndrome da apneia obstrutiva do sono. Hiperplasia prostática é o quê? É um aumento da próstata que vai dar retenção de urina. Então, esse paciente vai ficar indo, acordando mais. Então, vai gerar insônia, porque ele vai estar acordando mais para ir no banheiro. A síndrome da apneia obstrutiva do sono, que são pausas respiratórias durante a noite, que vai dar insônia também, porque ele fragmenta o sono. Então, assim, às vezes a insônia é só um sintoma, não é a doença, né? Então, você tem que investigar na consulta e ver. A outra coisa, a polifarmácia. Então, tem paciente que toma um monte de remédio e algum desse remédio pode ser o causador da insônia. Os efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais, né? E Paula, tem um tempo certo de dormir, assim, aquela história que a gente precisa dormir 8 horas. As pesquisas mais recentes continuam afirmando essa mesma necessidade de tempo de sono? Na verdade, essas 8 horas de sono é um mito. Não existe esse negócio de, eu tenho que dormir 8 horas de sono.
O que a gente precisa, o que é mais importante, é o tempo de sono necessário para eu ter um dia bom. Se eu, com 7 horas de sono, eu durmo 7 horas, 6 horas, se 6 horas... Isso é particular. Isso é muito particular, é do indivíduo. E se alguém chega e fala assim, eu preciso de 12 horas para dormir? Pode acontecer? Sim, tem gente que precisa de 12 horas? Por isso que a gente fala, a gente precisa avaliar o cronotipo desse paciente. Porque tem paciente que vai precisar de 10 horas, ele é um paciente que precisa de mais tempo de sono. E como que eu vou saber qual é o meu tempo de sono necessário? É aquele tempo que você acorda e fala, nossa, eu acordei bem, consigo fazer as coisas do meu dia a dia bem, estou disposta, minha qualidade de sono foi boa. Então, esse tempo é muito individual. Eu tenho um paciente que chega e fala, doutora, eu quero dormir 8 horas, mas não é bem assim. Porque você, às vezes, você é uma pessoa, você acorda cedo, você é do dia, você, né? Então, assim, isso é muito individual. Não tem essa 8 horas de sono. Mas tem um mínimo? No geral, 6 horas, as pessoas têm que dormir pelo menos 6 horas. Isso, no geral. Vai haver algumas pessoas, em alguns casos, que pode ser até menos, né? Mas, assim, no geral, para um adulto, 7 horas de sono, talvez um pouquinho mais, um pouquinho a menos, é o suficiente. E, doutor, utilizar alarme ou utilizar uma fresta da janela aberta para que acorde naturalmente com a luz do sol, o que é mais indicado? Ou não? Essa coisa do despertar... Qual seria? Porque eu vejo assim, a gente lê bastante, né, piadinha ou meme dizendo que a pessoa coloca o celular 1 hora antes do horário que precisa acordar. E aí vai apertando. Vai a soneca, vai a né? soneca até conseguir. Eu confesso que tenho um pouco de dificuldade de acordar muito cedo. Aí o que eu fiz? Eu deixo a janela um pouco aberta. Só que aí eu tô acordando 5 da manhã e tô fazendo uma soneca natural. A gente, assim, isso vai de cada indivíduo. Existem pessoas que a gente chama, são pessoas mais matutinas e tem pessoas vespertinas. Então, você tem que saber qual é o seu tipo. Eu sou uma pessoa mais vespertina. Então, de manhã, eu não sou aquela pessoa que produz muito, que tem... Eu acordo, né? Tem que acordar, mas eu acordo sonolenta. Então, assim, isso é importante a gente ter o nosso horário de dormir, o nosso horário de acordar. Com alarme. Com alarme. É importante para você manter um ritmo. Nós precisamos ter um ritmo, e isso, né? Descansa também o cérebro. A gente é tão preocupada com o horário que tem que acordar quando você tem o alarme e você relaxa de uma certa maneira. Isso descansa também. Então, você tendo o horário, você tem esse horário. Só que você sabe que durante o dia, assim, na manhã você não funciona tão bem. Aí à noite você já funciona bem. Então, você vai colocar aquelas suas atividades mais pra noite, de repente. De dia fazer alguma coisa mais tranquila. Mas, assim, existe esse tipo de diferença nas pessoas. E você tem que saber reconhecer. E os tais notívagos? Existem? Pessoas que gostam da noite. Eu falo isso porque certa vez eu fui entrevistar Fábio Júnior. E eu trabalhava no jornal. E aí o Fábio Júnior mandou um e-mail, quer dizer, o assessor, dizendo que ele era notívago e que para falar com ele eu deveria ligar às 2 da manhã. Sim, então, aí existem essas pessoas, mas doutora, eu gosto de trabalhar à noite. Então você tem que se organizar para você trabalhar à noite, você precisa das 7 horas de sono, então você acorde mais tarde. Então, essa pessoa que é da noite, ela vai acordar mais tarde, ela não vai ser aquela pessoa que vai acordar às 5, 6 horas da manhã para começar o seu dia. Ela vai começar o dia dela mais tarde. Então, eu tendo o meu tempo respeitado de sono, seja começando 10 da noite ou seja começando às 3 da manhã, tudo bem? Tudo bem, se você tendo... Eu posso mudar o dia pela noite? Eu posso ficar acordada a madrugada inteira e dormir durante o dia? Não, isso não é bom, não é bom. Assim, perder a noite e passar a noite pro dia, trocar, isso não é bom. Você tem que ter o seu ritmo. Talvez você é uma pessoa que durma à noite, durante a noite, porque durante o dia a gente tem outros estímulos, a luz do sol, né? Então, hormonais. Então você vai desregular uma questão hormonal se você trocar a sua noite pelo dia. Né? Uma vez ou outra, talvez você consiga. Posso dormir até mais tarde, um pouquinho mais cedo, mas à noite... Mas você tem que dormir à noite. Mas assim, tem gente que dorme e vai dormir 8 horas da noite, tá com sono, essa pessoa, e ela acorda 5 horas da manhã. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ela é uma pessoa matutina. Agora eu não, eu durmo meia-noite e tal, e eu tenho que acorda 8. Exatamente. Tudo bem também. E você vai regular. Então eu começo a trabalhar às 10, vamos supor. Então você pode acordar às 9, você organiza o seu dia,
para isso, né? E Paula, a gente, essa sensação de cansaço, de exaustão, pode estar relacionado com uma noite mal dormida? A pessoa até pensar, ai, dormi à noite, mas esse sono não ser tão bom ou de qualidade, que esse cansaço fica ali dentro. Sim. Eu, assim, mais que tempo de sono, o que a gente tem que se preocupar é com a qualidade do sono. Então não adianta você dormir eu dormi 10 horas, mas acordei cansada. A gente tem muito isso. Então tem alguma coisa errada no seu sono. Porque você tem que acordar disposta. Quando o seu sono é um sono bom, você acorda disposta, você acorda, não tem repercussão durante o dia, sonolência excessiva diurna. Então se o paciente chega pra mim, olha, eu durmo, deito a hora, mas eu acordo cansado, sonolento, parece que eu não dormi. Peraí, tem alguma coisa por aí. E nós temos que investigar. O que é os indicativos? Pode ser a apneia obstrutiva do sono, a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E de repente a gente pode ter isso, essa síndrome? Pode, isso daí, geralmente o paciente se queixa de ronco, aí ganhou peso, e a gente faz o exame, que é a polissonografia, né, para diagnosticar. Dependente de idade. Dependente de idade. Eu tenho pacientes jovens com apneia do sono. Aí dá vergonha, e tá bem, vai casar, fica com vergonha de prevalente. Ainda mais agora nessa pandemia, que muita gente ganhou peso, né, então teve esse excesso, né, as pessoas acabaram se alimentando ficando mais em casa, não fizeram atividade física, né, que ficou restrito. Então teve um aumento do peso e tem bastante paciente com essa repercussão. Isso. Então, mais do que quantidade de sono, a gente tem que nos atentar à nossa qualidade de sono. Então, se você está acordando cansado, sonolento, tem alguma coisa errada e a gente tem que investigar. E Paula, privação voluntária do sono, isso pode ser perigoso? Eu digo, por exemplo, eu preciso estudar uma vez ou outra, preciso estudar, eu vou ter que varar a madrugada estudando. Ou, não, vou fazer isso sempre. Essa privação também pode impactar negativamente? Impacta negativamente por uma questão, privação, né, que a gente chama de síndrome de sono insuficiente, que seria uma insônia voluntária, porque eu tô lá com sua mãe, eu tenho que estudar, tenho que fazer, que é o que a gente vive no dia a dia, nessa dia corrida, a gente vai dormir tarde, a gente acorda cedo, então a gente tem essa questão. E aí, isso vai repercutir no seu dia a dia, vai alterar o seu humor, alteração de memória, né, a gente sabe que é fator de risco para doenças cardiovasculares. Então, uma qualidade de sono ruim vai prejudicar uma questão fisiológica a longo prazo, com certeza. E Paula, a gente chega no final, cochiladinha depois do almoço. Pode dormir a tarde inteira, ou a cochiladinha de meia hora faz bem, não faz. Tem gente que não consegue, tem gente que consegue, mas para aqueles que gostam e não abrem mão. Aquela cochiladinha de meia horinha depois do almoço é até orientado, pode ser sim feito, mas a gente orienta não ter aquelas cochiladas assim à tarde, vou à tarde, eu vou dormir, porque você desregula o seu ritmo do sono. Então, se eu durmo de tarde, eu vou atrasar a minha fase de sono à noite, né? Então, à noite eu não vou conseguir dormir, e aí vai ter repercussão. A gente precisa, por uma questão hormonal mesmo, nossos hormônios, a gente começa, durante a noite, nosso pico de melatonina, né, começa a produzir a melatonina. Então, assim, a gente precisa dormir à noite. Se você acaba dormindo de dia, você está atrasando a sua fase de sono à noite. E Paula, pra gente encerrar, como ter uma higiene do sono, como ter um bom sono, o que é preciso? O que a gente pode fazer para ajudar? A gente, um ambiente de sono adequado, né? Então o quarto tem que ser um quarto aconchegante, um ambiente aconchegante, tem muita decoração, paredes vermelhas, uma neon, pisca de LED, vai ser uma boate. Isso altera. Tem que ter uma iluminação, mesmo eu dormindo, adequada, Paula, temperatura. Tem um quarto vermelho com luz de LED, pisca-pisca, todo modernoso. Mesmo eu dormindo com meu olho fechado, essa piscação interfere de alguma maneira na minha percepção? Interfere, porque isso vai diminuir luz à noite, né? Você vai diminuir a entrada da luz na retina, vai diminuir ela, que é o estímulo, né, para diminuição da secreção da melatonina. Então, entrada de luz na retina, vai inibir a produção de melatonina,
e vai diminuir, né? não descansa. Então tem um quarto agradável, um ambiente agradável, decoração, né? Você leve. ter uma rotina, uma rotina de dormir no mesmo horário, então eu vou dormir tal hora, eu durmo tal hora e acordo tal hora, isso é extremamente importante, ter uma rotina, eventualmente você sair da sua rotina, tudo bem, mas você ter aquela rotina é importante para você manter aquele sono de qualidade, né? Algum alimento pode ajudar? Alimentação porque maracujá pra mim, assim, gente, eu como maracujá. Evitar os cafeinados, né? Então, assim, um café no máximo após o almoço, depois evitar chá preto, bebidas cafeinadas, porque eles são estimulantes. Tipo, fim de tarde, café não? Não. Nem pensar? Eu tenho muito paciente que vem reclamando de insônia e quando eu vou conversar com ele toma um balde de café no final da tarde. Então, o café, ele é cafeína, ele é um estimulante do sistema nervoso central. O horário máximo para tomar café, então, é logo após o almoço? Logo após o almoço. Depois disso... Suspenso o café aqui no site. Orientação. Gente, orientação da médica. Então, as bebidas cafeinadas a gente tem que ter cuidado, porque isso vai alterar o seu sono, né? Então, a alimentação à noite tem que ser uma alimentação leve, não pode ser uma alimentação pesada, né? Para você... digestão, para fazer uma digestão, então, uma alimentação mais leve é importante. Praticar atividade física é extremamente importante. Não muito próximo do horário de dormir. Eu oriento meus pacientes a praticar até 3 horas antes de dormir, senão ele estimula mais. Mas praticar atividade física durante o dia é muito bom. Vai ajudar na sua qualidade do sono à noite. Se expor à luz solar. Então, nessa época de pandemia que a gente ficou muito em casa, as pessoas às vezes ficaram em casa, mas a energia do sol. Exatamente. Se expor à luz solar é importante para o seu cérebro entender que é dia, que começou o dia e ele vai te ajudar. Não ficar só na luz artificial. Não ficar só na luz artificial. E a noite vai te ajudar na melhora do seu sono. Então, na pandemia, as pessoas ficavam em casa, meus pacientes falavam, abre todos os cômodos, deixa a luz solar entrar, porque isso vai ser importante para regular o seu sono à noite. Às vezes a pessoa não se atenta a isso, né? Mas é extremamente importante a questão da luz solar. Anotaram? Manda aqui essa entrevista para aquele amigo seu que está passando por esse período de insônia, que certamente várias dicas aqui da Paula vão te ajudar. Obrigada, Paula. Obrigada, foi um prazer. Paula, minha entrevistada de hoje.